Bom, pessoal, então hoje a gente está começando aí a nossa sexta aula, tá? A quarta aula que eu tenho perdido o arquivo, ela foi colocada lá no canal. Então, o pessoal que não assistiu a quarta aula presencial pode ir lá no canal. E eu fiz uma pequena explicação lá sobre o que a gente viu nessa aula, tá? E hoje a gente vai dar continuidade em relação ao projeto de estruturas que a gente começou ontem, tá? Inicialmente, eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida ou então alguma observação, se vocês querem conversar sobre a questão da modelagem da estrutura que a gente fez ontem, tá? Que foi justamente aquela parte de jogar os pilares, as lajes e tudo mais lá no software. Caso alguém tenha alguma dúvida, eu queria que se manifestasse aí. Pode ser no chat ou então pode ligar o microfone, tá? Enquanto isso, eu vou abrindo aqui o projeto, tá? Eu que criei uma playlist no YouTube lá do curso para ficar automático, né, lá as aulas. Não tô aprendendo agora também esse YouTube. E vou deixar esse curso disponível aí no YouTube também para o pessoal que quiser fazer depois, tá? Às vezes também durante a época de estudante a gente não tem tanta noção dos conceitos e termina se perdendo em algumas aulas. Mas com o tempo, né, quando a gente vai ganhando maturidade e experiência, é, a, certo, Márcio? Quando a gente vai ganhando experiência, esses conceitos ele começa a ficar mais claros, então a pessoa pode querer refazer o curso, né, olhar novamente. E principalmente o pessoal que vai se dedicar à área de projeto de estrutura, tá? Há algum PDF com o que foi explicado nas aulas. O PDF que eu mandei foi justamente o PDF do, da nossa parte teórica, tá? Por isso que é importante que vocês prestem atenção na aula, porque a forma de fazer o projeto estrutural, esse passo a passo, ele é um assunto que não é difundido dessa forma, né? Eu converso muito com o pessoal que uma das deficiências do curso de engenharia é não ter, quem é engenheiro aqui sabe, é não ter as disciplinas que os técnicos têm de projeto de fato, de você saber fazer um projeto e fazer um projeto do zero, tá? Então, nesse quesito, eu considero o curso técnico bem mais prático, né, em relação aos cursos de engenharia. Pronto, Márcio. Então eu vou abrir aí para vocês falarem as suas dúvidas e já pode ir falando, enquanto eu vou abrindo aqui o projeto. Pode falar as dúvidas que você tem. Márcio, tá ouvindo aí? Não sei se Márcio tá online. Pronto, pode. Se você quiser aí já ir discutindo alguma coisa, pode começar, fica à vontade. No grupo do WhatsApp, sim. Bom, enquanto isso, vou partilhar aqui, tá? Queria saber se vocês estão vendo, que às vezes dá aqueles problemas aí, né? Se alguém puder ligar o microfone e falar. Dá pra ver tudo direitinho. Dá pra ver, né? Pronto. Então, o que é que foi feito ontem? Ontem a gente fez a parte da estrutura, modelagem da estrutura no software utilizado. Definição das alturas, vigas, pilagem, seus tipos e características, tá? Então, o que é que a gente fez? Colocou lá os pilares, né?
colocou lá, vocês puderam ver que não é difícil, tá? Não é nada do outro mundo, é só uma questão realmente de você estar acostumado com o software. A gente lançou as vigas, tá? E os pilares também, tá? Lembrando aqui alguns conceitos do nosso curso. Essas vigas aqui de baixo, elas são chamadas de cinta. O que são cintas? São vigas que só pegam a alvenaria que vai estar aqui, ó, no térreo, né? Essa parte da obra, ela é a parte de trás. Então, nessa região aqui tem um muro, né? O terreno vizinho, tá? O muro deve vir até aqui mais ou menos. Mas daqui para cá a gente não pode construir. E para não usar sapato de divisa, como a gente consegue colocar aqui esses pilares dentro da parede, sem ficar aparente na obra, a gente decidiu usar a solução de colocar essa parte aqui em balanço, tá? A questão da altura das cintas, a gente usou 30 centímetros de altura e 15 centímetros de espessura aqui, né? Por que isso? Porque aqui em cima vai ser apoiado uma parede de 15 centímetros de espessura. Vamos chegar mais perto aqui. Pronto. A mesma coisa, né? Pronto, isso é. O pilar, o critério dele já é diferente. O pilar, como ele é uma estrutura que vai ficar dentro da parede, a intenção é que ele não apareça. Essa largurazinha dele aqui foi tomada como sendo 14 centímetros, tá? Então isso aqui já foi explicado lá nas outras aulas. Victor, Oi, pode falar. uma dúvida. Em relação aos pilares estar dentro da parede, isso modifica a resistência da estrutura ou é a mesma coisa? Não, é porque assim, deixa eu tentar explicar para você mais ou menos como é que a gente faz o dimensionamento de uma estrutura, tá? Ó, estruturas de concreto armado são estruturas que elas têm uma característica bem particular, tá? Imagina o seguinte, ó. Tanto é que só quem tem atribuição para trabalhar com estrutura de concreto e quem tem conhecimento, né? Não é questão de atribuição, mas questão de conhecimento. É o pessoal que faz curso na área de civil, tá? Diferente de outros tipos de materiais, como madeira, aço e tudo mais. Imagine que isso aqui é um pilar, tá? Eu gostaria que todo mundo aí prestasse bem atenção e se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode passar um tempo nisso aqui, tá? Não tem problema nenhum. E nesse pilar, você vai aplicar uma carga, tá? Cada pilar vai chegar a uma carga lá, ó. Você tem aqui a laje, né? A laje ela vai suportar o peso das pessoas, tudo mais. Ela se apoia nas vigas e as vigas se apoiam num pilar, tá? Então o pilar vai ter aqui uma carga lá aqui, tá? Digamos que uma carga igual a 20 toneladas força. Pronto. Como é que você faz? Se você fosse fazer esse pilar aqui de aço, tá? Ou de madeira, por exemplo, o que é que você ia fazer? Você ia ver, eu tenho uma chapazinha de aço, eu tenho um perfil de aço, né? Desse tamanho aqui, ó, tá? Desse tamanho. Será que ele consegue suportar essa carga? Aí, sim ou não? Você faz as contas, né, de acordo com a resistência lá do aço e a quantidade de aço que essa seção tem para ver se esse pilar ele consegue resistir a essa carga. Se ele não conseguir, qual é a solução? Você vai pegar um pilar maior, tá? Você vai pegar um pilar de aço maior. Então você pega o maior e vê lá se esse pilar ele aguenta, tá? Ele consegue suportar o carregamento. Pronto, agora a gente tem um pilar grande aqui. Será que esse pilar suporta? Se não, você vai fazendo esse procedimento aqui até você chegar no seu resultado ótimo, tá? Então é assim que você faz um dimensionamento de estrutura de aço. Você pega a sua carga, se você escolhe o aço como material, você faz um processo que se chama de verificação. Você vai verificando os perfis comerciais, tá?
você verifica esse, depois você verifica esse. Ah, não deu certo, vamos verificar outro. Até você achar um que suporte essa carga. Todo mundo entendeu isso aqui? Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida em relação a esse procedimento? Vocês entenderam isso aqui? Sim, deu para entender. Deu, né? Pronto. Tá? Se alguém não entendeu, pode ir falando. Se for um pilar de madeira, é a mesma coisa, tá? Um pilar de madeira. Um pilar de concreto, ele já é diferente. Por quê? O concreto armado, tá? Ele é um material que tem certas peculiaridades que só ele tem. Então é um material assim sensacional, tá incrível o concreto armado, porque ele usa as propriedades de dois materiais de uma forma assim realmente deixa eu só desenhar aqui. Realmente o que eles têm de melhor, tá? Então aqui você tem concreto, tá? Então aqui você tem concreto. E aqui dentro você vai ter suas barras de aço, ó. Você vai ter uma barra, duas barras, três barras, quatro barras, tá? Como é que você faz o dimensionamento de um pilar de concreto? Ele é totalmente diferente daquele dimensionamento de aço, tá? Eu vou desenhar aqui agora somente como se a gente estivesse olhando esse pilar aqui de cima, o que a gente chama de seção transversal dele. Imagine que a gente está olhando, ó, o pilar aqui de cima, tá? Então, eu tenho o pilar aqui e isso aqui se chama seção transversal. Então, digamos que você pegou e disse que você queria uma seção transversal de concreto, tá? De 14 por 20, tá? Você quer uma seção de concreto de 14 por 20. É as mesmas 20 toneladas força. O que é que acontece? A parte de concreto sozinha, tá? Ela tem uma resistência. Isso aqui é de uma forma bem simples, tá? De vocês entenderem. Digamos que essa parte de concreto, se aqui fosse concreto, ela aguenta 10 toneladas. Tá? 10 toneladas forças. Então, quantas toneladas faltam para que eu chegue na minha carga de projeto, na minha carga de uso? 10 toneladas. Aí imagine agora aqui um ferro, tá? Um ferro aqui desse tamanho, tá? Desse tamanho. Cada ferro aguenta 2 toneladas e meia, tá? Cada ferrinho desse aguenta 2 toneladas e meia. Então, o que é que acontece? Para eu chegar nas minhas 20 toneladas, basta eu colocar essa parte de concreto que tem 10 toneladas e 4 ferros desse aqui dentro, cada um aguentando 2 toneladas e meia. Isso aqui ficou entendido? Poderia repetir, por favor? Tá, posso repetir. Vamos lá, ó. Isso daqui é um pilar, tá? O pilar de concreto armado. Ele é a parte de concreto, tá? E as barras de aço aqui, ó. Que essas barras, elas descem. Imagina que essa barra a gente tá vendo ela lá dentro do pilar, tá? Elas ficam aqui lá dentro do pilar mesmo. O que é que acontece? O concreto tem resistência e o aço tem resistência também, tá? O que é que eu fiz aqui? Eu calculei a resistência somente da parte de concreto, tá? E essa resistência, ela deu 10 toneladas força. E eu sei que essa barrinha de aço aqui, tá? Ela aguenta 2 toneladas e meia, tá? Então, 4 barras dessa vai aguentar 10 toneladas força. Então, 4 barras dessa, né, que estão aqui, tá? Essas 4 barras. Mais o meu concreto, né? Ó, 2 toneladas e meia, 2 toneladas e meia, 2 toneladas e meia, 2 toneladas e meia. 10 toneladas. Mais o meu concreto, que aguenta 10 toneladas também, eu chego nas 20 toneladas que eu queria, tá? Que eu queria. Entenderam isso aqui?
Certo, entendi. Mas só uma dúvida, uma pergunta meio leiga, mas existe mesmo ferro que suporta essa quantidade de tonelada força? Um ferro que suporta 2,5 toneladas. Tem sim, com certeza. Tá? Muito mais, na verdade. Ele sozinho não, mas ele dentro do concreto e com os estribos assim, o ferro aguenta muita coisa, tá? Para ele não flambar, né? Ele aguenta muito, tá? Na verdade é um conjunto, né? Isso aqui é uma explicação bem didática assim para que vocês entendam. Você precisa ver mesmo os livros de concreto armado. Todo mundo entendeu isso aqui? Tá? Só gostaria de saber se ficou claro. Deixa eu ver se todo mundo entendeu. A pessoa que tinha me perguntado, não sei quem é, entendeu? Ou não? A gente pode repetir novamente, não tem problema. Sim, entendi. Entendeu? Sim. Pronto. Agora imagine, tá? Imagine que não sou eu que estou fazendo o projeto. Quem está fazendo o projeto é nosso amigo Márcio Peba, tá? Márcio não quer que o nosso projeto, o meu pilar, ele seja de 14 por 20. O pilar está no mesmo canto, ele vai receber a mesma carga, tá? Não vamos se preocupar com norma agora, tá? Não vamos se preocupar com norma agora, não. Só para que vocês entendam, para ficar mais fácil aqui as contas. Márcio quer que o pilar agora, no projeto dele, tenha 14 centímetros aqui. E aqui ele só quer que tenha 10. Tá? Ele só quer que tenha 10. Ele diz, não quero 20, eu quero botar 10. O que é que acontece, então? Meu concreto que aguentava 10 toneladas, aguenta agora somente 5 toneladas. Então, o que é que eu vou precisar fazer agora? Em vez de colocar somente 4 barras de aço, eu vou precisar colocar quantas? 6 barras, tá? Ó, porque agora eu tenho 5 toneladas força, mais a resistência de uma barra, 7,5. Mais a resistência de outra barra, 10. Mais a resistência de outra barra, 12,5. Mais a resistência de outra barra, 15. De outra barra, 17,5. De outra barra, 20. Então, esses dois pilares, eles servem para ficar lá naquele lugar, para suportar aquela carga. Tá? Entenderam isso aqui? Agora, Mas aí nesse caso, os ferros seriam proporcionais ou tudo iguais? Um exemplo, eu posso colocar, vamos dizer, um de tantas polegadas maior nas extremidades e um de menos polegadas, de menor milímetro, que diga, no meio. Interferia no... não, na verdade é o seguinte, ó. Imagine que você tem agora assim, ó. Esse ferro aguenta 1 tonelada força, tá? Esse aqui aguenta 2,5. E esse aqui, tá? Aguenta 5, tá? O que é que você pode fazer? Você pode fazer uma combinação deles, tá? Você pode fazer uma combinação deles dentro lá da sua viga. Imagine que essa parte de concreto aqui aguentasse somente 10 toneladas, tá? Essa parte de concreto aguenta 10 toneladas de força. E você está com a carga de 20 toneladas. O que é que você pode fazer? Você pode botar 2 ferros desse, ó, que aguenta 5. Então aqui você já tem 10. Pode botar 2 desse aqui, ó, que aguenta 2,5. Então você já vai para 15. E pode botar 1, 2, 3, 4, 5 ferros desse daqui. Então você tem 5, tá? Mais 5, mais 10, mais os 10 do concreto. Então não tem problema nenhum. Na verdade, o que se faz é justamente isso aqui, ó. É você trabalhar com os ferros que você tem disponível para achar a melhor forma de você colocar eles aqui dentro, tá? Ô, Vitor, porém você tem que saber onde vai aquela carga, para você saber onde vai colocar os ferros adequados para suportar aquela determinada carga, né?
Não, essa questão de carga, ela não vai modificar essa questão aqui de ferro, tá? O que muda, eu vou explicar isso aí, ó. O que muda é o seguinte, se você não vai botar 1, 2, 3, 4, 5 ferros aqui e 1, 2, 3, 4. Pode acontecer isso? Pode. Só que você tem que calcular, por exemplo, ó, imagina, você tem a brita aqui do concreto, né? Se sua brita ela for desse tamanho aqui, ela não vai conseguir entrar, tá? Então, existe um procedimento que se chama de detalhamento, que você não pode fazer isso, né? Sua brita ela tem que conseguir passar aqui, ó, entendeu? O vibrador, né? Ele tem que conseguir passar aqui dentro, tá? Entendeu? Então, você não pode botar ferros muito perto também, né? Aí você tem que, viga por viga, estudar como é que você vai colocar esses ferros para que eles suportem. Então, você trabalhando com concreto e ferro, e as resistências dele, você vai fazendo o seu projeto, viga por viga. Por isso que não existe assim, eu vou botar um pilar só, eu vou botar 2 pilares. Não. Você bota quantos pilares você quiser, tá? E bota quanto ferro você quiser dentro daquele pilar. Você vai botar concreto daquele pilar, entendeu? Agora eles precisam ser calculados. Se você calcula o seu pilar e o seu pilar suporta a carga, tá? Suporta a carga que você tem lá de projeto, não tem problema nenhum. Agora é muito diferente de estrutura de aço, né? Estrutura de aço você não tem a questão de você fazer esse detalhamento aqui, utilizar vários ferros. Por isso que aí você me pergunta, professor, por que é 14 por 30? Porque minha experiência diz que vai ser 14 por 30. Só que se eu colocar de 14 por 30 e os ferros ficarem muito grandes, o que é que eu faço? Eu vou lá e aumento. Eu boto 14 por 40, 14 por 35. Porque eu consigo ficar com menos ferro, ou eu consigo ficar com ferros menores, tá? Consigo ficar com ferros menores, aguentando a mesma coisa, tá? Esse exemplo que eu estou falando é assim, ó. Imagine que eu tenho lá minhas 20 toneladas. Aí eu tenho meu pilar lá que eu entrei, tá de 14 por 30. Aí digamos que essa parte aqui aguenta 10 toneladas e cada ferro desse aqui, ó, aguenta 2,5, tá? Só que quando eu desenhei, eu percebi o seguinte, rapaz, aqui minha brita não consegue entrar não, nem aqui. Eu não vou botar esses 4 ferros assim não. Aí o que é que eu posso fazer? Eu posso aumentar o tamanho do meu pilar, porque o concreto vai contribuir mais para a resistência e agora eu tenho ferros pequenos. Os dois aguentam a mesma coisa, mas esse aqui tem uma contribuição maior do aço do que esse aqui. Ficou claro isso aqui? Entendi. Se eu optasse para colocar uma brita de tamanho menor, interferia na resistência ou não? Se você... Só um momento, mas esse cálculo... Estrutura, assim, peso... Sim, o tamanho da brita... Não, aí a questão da tecnologia, do material, tem que ver com o pessoal que vai fazer o concreto, né? Por exemplo, você vai ligar para uma empresa e vai dizer, ó, eu quero um concreto de resistência tal, tá? E eu quero um concreto com a brita desse tamanho. Aí eles que se virem lá para fazer, tá? Outra coisa também, né? Isso aqui, imagine que você projetou isso daqui com um concreto com resistência 30 MPa. Porque o concreto, ele também varia de resistência, tá? Se você botar mais cimento, ele é mais resistente. Se você botar mais água, ele fica menos resistente. Aí imagine que eu disse, eita, esses ferros aqui estão muito grandes. Mas aqui continua sendo, ó, 14 por 30. Aí o que é que eu faço? Eu também posso usar a alternativa de aumentar a resistência do concreto. Aí quem vai fazer esse concreto com essa resistência? Aí é o pessoal de tecnologia de materiais, tá? O pessoal que estuda materiais lá vai ter que
Pronto, 40 MPa. Agora, essa parte de concreto vai aguentar mais do que essa. Consequentemente, eu vou precisar de menos aço, tá? Com um pilar do mesmo tamanho. Então, todas essas decisões você precisa tomar na hora do projeto. A resistência do concreto, o tamanho dos seus pilares, tá? Qual aço você vai utilizar, isso aí é você quem decide. Então, por No isso... caso, quando não couber, tem que aumentar o tamanho do pilar, como aqui no primeiro exemplo, o caso de as britas não passarem nesse espaço. Aí você aumentou o tamanho do pilar e diminuiu Pode falando que eu tô ouvindo. as vigas. Não tem a ver com a questão da viga, é a questão do ferro, tá? Quando eu aumento o pilar, eu diminuo o ferro. Eu preciso usar ferro mais fino, entendeu? Entendi. Ou então, quando eu aumento a resistência do concreto, eu preciso usar menos ferro. Seria isso aqui, ó. Estão me ouvindo? Tô ouvindo. Tem que existir aí nessa situação uma compatibilidade de ferro e concreto, né? Exatamente. O concreto, ele na situação aí, o pilar sendo grande, sendo de estrutura elevada, o ferro pode ser um ferro mais fino, né? Pode, Mas, você vai escolher os entende? ferros, né? Exatamente. É. E vamos dizer assim, o pilar com menos estrutura, aí o ferro tem que ser grande, né? Tem que ser É, de bitola muito grande, porque não resiste. Se for fina, do jeito que o pilar é fino, aí vai a pique do jeito que tu tá dizendo aí, colocar um pilar de 10, tu é doido, Deus me livre. Mano. Eu nunca vou dizer isso a um cliente, um pilar de 10. pronto. Exatamente isso aí, Márcio. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa é a norma de cálculo de estrutura de concreto, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui a questão de detalhamento. Porque esse detalhamento, na verdade, quem sabe mais, quem conhece detalhamento, é quem faz o desenho, entendeu? Quem faz o desenho, a gente só diz a quantidade de aço que a gente quer. Aí a pessoa que faz o desenho que vai ver aí, né? Como é que eles vão. Deixa eu ver se eu acho o detalhamento. Até dentro da estrutura, tem pessoas que se preocupam com uma coisa e pessoas que se preocupam com outras. Era na seção 9, se eu não me engano. Detalhamento das armaduras, página 20. Se caso o professor puder, não hoje ou quando der, na última aula, falar sobre essa questão da dificuldade do mercado de trabalho, né? Como foi até com o professor pegar essa questão de cliente e tudo, porque uma coisa é você trabalhar numa empresa grande, né? Numa multinacional. Mas o desafio é você justamente isso aí, tentar convencer a pessoas, vamos dizer, um cliente de menor potencial na nossa região, etc. Uhum. Na verdade é o seguinte, como eu digo muito a vocês, tá? Existe basicamente duas formas de você atuar no mercado de trabalho. Uma é sendo contratado e outra é tendo seu próprio negócio, sendo autônomo, tá? Quando você é contratado, aí você tem que procurar realmente, né, os lugares que têm oportunidade. Então, existe oportunidade no mercado de trabalho para muita gente, mas talvez Salgueiro não consiga, Salgueiro sozinho, comportar tanta gente, né? Ou então aquela área que você quer. Agora, deixa eu ver se é aqui. Não. Agora, se você quiser trabalhar como autônomo, tá? Se você quiser trabalhar como autônomo, aí você vai o começo assim ele é mais complicado, né? O começo ele é mais difícil. Porém, você tem muito mais liberdade. O que eu falo muito é assim, ó. Quem trabalha na área de civil, tá? Quem trabalha na área de civil, na área de obras, nunca
Deixa eu só olhar aqui. Nunca fica parado, tá? Só fica parado realmente se, assim, a pessoa não quiser. Por quê? Porque sempre tem gente fazendo obra em todo canto, tá? Independente dessa obra ela ser uma obra grande ou ser uma obra pequena, tem gente fazendo obra em todo canto. Então, você não tá numa grande empresa. Beleza, mas tem uma pessoa que precisa de um projeto de arquitetura para uma prefeitura, precisa de uma pessoa que precisa bater uma laje, precisa de uma consultoria, tá? Então, você como técnico, diferente de áreas como, se você se formasse em técnico em aeronáutica, quem ia contratar você para fazer uma manutenção no avião? Só as empresas de aviação. Você se forma em técnico em estruturas navais. Quem vai contratar você? Somente o pessoal da indústria naval, que são grandes indústrias, né? Técnico em química. Até você pode fazer alguma coisa em casa, mas em geral, quem contrata esse pessoal é o pessoal de grandes indústrias, tá? São as pessoas, são as grandes indústrias, tudo mais. Então, o que eu aconselho para vocês é o seguinte: não fechem a cabeça em relação a lugar, em relação a nada. Mas se especializem. Eu vou dizer uma coisa que eu sempre digo aqui dentro, nas minhas aulas, que é o seguinte: o relacionamento que vocês têm dentro do IF ou da universidade, não sei quem está assistindo aqui, ele é um dos mais importantes, tá? Os meus amigos, eles fizeram uma diferença significativa na minha profissão. Por quê? Porque quem trabalha com obra, primeiro, não trabalha sozinho. Você nunca vai crescer sozinho trabalhando com obra. Porque você não sabe de tudo. E se o cara do lado não crescer, você não cresce. Tá? Então, por exemplo, você sempre vai precisar de uma pessoa para fazer a topografia, um ensaio de solo, projeto de estrutura, o projeto de elétrica e de hidráulica, a construção, a venda, a avaliação dos imóveis. Vai precisar de gente para fazer a questão de reparação, manutenção. Então, ninguém dentro da engenharia cresce só, tá? Ninguém cresce só. Para você crescer, os seus amigos têm que estar crescendo também. E eu sempre dou o exemplo da administração. Uma pessoa que se forma em administração, ela tem um leque muito grande de empresas para trabalhar. O cara pode trabalhar numa empresa de refrigerante e o outro trabalhar numa empresa de marketing, tá? E o outro trabalhar numa empresa de energia. Muito provavelmente eles vão passar o resto da carreira deles sem ter relação. A construção civil, ela já é um pouco diferente. Quando você tiver, por exemplo, algum problema lá na sua obra em relação à topografia, você vai chamar a pessoa que tirava boas notas de topografia, que se dedicava à topografia no seu curso. Quando você tiver uma pessoa que um problema de elétrica, você vai lembrar de quem? Da pessoa que tirava boas notas em elétrica, que era seu colega. Então, assim, esse relacionamento, né, o relacionamento, ele é fundamental também, tá? É fundamental. Mas o mercado de trabalho é assim, você vai passar um tempo aprendendo, tá? Seja como estagiário, seja como trainee, seja como... E você tem que se ambientar a isso. E depois você escolhe se você quer trabalhar numa empresa, tá? Aí você realmente tem que ficar à disposição da empresa, não tem jeito, não tem como você dizer assim, eu gosto de trabalhar com obras de estradas, mas eu não gosto de viajar. Não tem condições, tá? Porque obra é algo muito dinâmico, diferente de uma indústria. Você, né? A não ser que você pegue, por exemplo, uma Pincol da vida aqui, você pode trabalhar lá para o resto da sua vida, mas se você for trabalhar com obra de fato, você tem que ficar à disposição da empresa. Se você for trabalhar com projetos, né, aí você tem que arrumar uma forma de aprender, né, algum mentor seu quando você se formar, e você tem que fazer o seu nome no mercado. E você começa pegando coisas pequenas mesmo, uma lajezinha de uma casa, tudo. Em relação aos clientes, os clientes dão valor ao projeto? Não, tá? Não. A gente vai deixar de trabalhar por conta disso? Não pode, tá? Então, realmente, assim, tem alguns clientes que dão muito valor, né? Uma estrutura e tal, eu fico preocupado porque é a segurança, ou então a elétrica, a hidráulica. Mas 90% dos clientes vão fazer aquilo ali porque é obrigatório, tá? Não é porque eles querem gastar dinheiro com aquilo. É porque eles vão fazer porque aquilo ali é obrigatório, senão a obra dele não anda, tá? Então, o meu conselho é que vocês se especializem para que as pessoas precisem de vocês, né? Se você for um técnico, um engenheiro igual a qualquer outro,
muito provavelmente a pessoa pode ir pagar você ou pagar qualquer outra pessoa. Mas se você é um técnico que tem um conhecimento ali específico, né? Eu sei, é igual a médico, né? Igual a médico. Você vai num oncologista, por exemplo, você não vai resolver um problema de coração. Então a gente precisa do conhecimento dele, tá? E as obras, elas dão muito problema. Se elas não dão problema quando estão fazendo, elas dão problema depois, né? Tem até essa especialização de você fazer manutenção, recuperação e laudo de obra. Mas o mercado de trabalho é você sair realmente da zona de conforto em relação a muita coisa. E quem trabalha com construção, com essas coisas, tem que viajar, tem que ir para congresso, conferência, tá? Tem que conhecer. Licença, essas especializações são todas dentro do ramo de engenharia civil ou o senhor está falando em geral? Não, veja Tipo, só. nessa parte de edificações. Ó, você faz engenharia ou você faz edificações? Faço engenharia. Pronto, você faz engenharia. O pessoal de edificações, né? Edificações está dizendo, trabalha com edificações, né? Trabalha com obra de edificações. Então eles têm várias, né? A edificação precisa de topografia, de orçamento, de planejamento de obra, de estrutura, de elétrica, de hidráulica, né? De SPDA. Isso aqui é o pessoal de edificações, né? O pessoal de edificações. Existem as áreas de especialização para quem vai fazer um curso de edificações também, tá? Porque você dentro de uma obra, quem já trabalhou em obra, sabe que você não tem tempo dentro de uma obra de fazer um projeto de estrutura, porque a dinâmica é muito grande. E também quem se especializa em estrutura não tem nem tempo de estar tocando obra, resolvendo um problema de logística, essas coisas. Então essas são as especializações, basicamente, de edificações. Outras, né? Tem outras também. Tem BIM, agora essas mais novas tudo. Energia, tem casa que o pessoal já está fazendo automação, tá? Essas são de edificações, para quem trabalha em edificações. Dentro da engenharia, ainda tem outras, tem um leque muito grande, tá? Você pode ser engenheiro de barragem, você pode ser engenheiro de estradas, engenheiro de transporte, né? Que estrada e transporte são coisas muito diferentes, tá? E dentro delas ainda tem especializações, que você vai fazer uma barragem. Você pode se especializar no material, você pode se especializar no projeto da barragem, você pode se especializar no solo, na questão da terraplanagem, você pode se especializar na geometria, tá, da barragem. A mesma coisa um engenheiro que trabalha em estradas. Você pode trabalhar com licitação e fazendo um projeto para licitação. Você pode trabalhar com projeto geométrico da estrada, você pode trabalhar com a execução da estrada, com a logística, tá? Você pode trabalhar somente com edifícios altos, você pode trabalhar com obras hidráulicas, né? O pessoal de engenharia, no caso. Com rede de esgoto, eu quero projetar rede de esgoto de cidade. Pronto. Então, rede de saneamento ambiental, estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto, tá? Então, e muitas outras coisas. Você pode trabalhar com a parte legal, né? Quem gosta de engenharia legal, fazendo um laudo. Pode trabalhar com inspeção. Então, assim, a quantidade de especialização que tem, ela é muito grande. Tem engenheiro trabalhando com avaliação de imóveis. Dizer quanto é que o imóvel vale, captar recurso, trabalhar com banco, trabalhar com... Entendeu? Da mesma forma o técnico. O técnico, a questão é que ele se limita o estudo da edificação, mas os conceitos que a gente utiliza na edificação e que a gente utiliza na engenharia, eles são totalmente compatíveis, tá? Entendeu isso aí? Entendido. Pronto. Mais alguém tem alguma dúvida? A gente pode conversar, não tem problema não. Eu não sei como é que ninguém não falou de dinheiro ainda, porque normalmente o pessoal gosta de falar de dinheiro, né? Professor, quanto é que ganha? Mas isso aí é só... Realmente, um engenheiro no início assim da sua trajetória, por falar em dinheiro, qual é o estimado assim para o Rapaz, início? veja só, isso aí também é uma questão que muita gente pergunta, mas é muito relativo, né? Se você se dispor a sair daqui para ir tocar uma obra de uma barragem
Para ir tocar. Não tem problema não, pessoal. A gente tá aqui tranquilo, pode falar de qualquer coisa, tá? Eu sei como é ser estudante também. Se você quer sair, vai sair daqui para tocar uma barragem lá na Amazônia, né? Que você tem que chegar lá de avião, tudo, você vai ganhar bem. Vai ganhar 7, 8 mil, 9 mil, 10 mil, tá? Se você vai abrir sua própria empresa, é muito provável que você só tenha o dinheiro, né? Por muito tempo assim, né? Vai passar aí 2, 3 anos para começar a ver dinheiro de verdade, e você só vai ter dinheiro para se manter, tá? Quando você abre uma empresa, você tem dinheiro aí somente para se manter. Agora, se você quer trabalhar numa construtora pequena, por exemplo, só uma... Vitor, desconectou aí. Sim, voltando aqui. Se você quiser trabalhar numa construtora, não quiser sair da sua cidade e tudo, aí você vai ficar à mercê do que o pessoal vai querer lhe pagar, tá? Existem os mínimos aí, mas a gente sabe que o pessoal não respeita, tá? Tem a opção de fazer concurso também, para quem gosta, né? Concurso, a gente às vezes acha que é a melhor opção do mundo. Não é, tá? Pode até ser, assim, em algumas situações, mas você também fica muito limitado, né? Se você, por exemplo, você não pode ter empresa, tá atuando por aí, você não pode ter obra, nada. É bem limitado, assim, é bem restrito, tá? Então, depende, tá? Se você faz projeto, tem mês que você vai pegar projeto de R$ 1.000, né? Se você pegar 10 projetos de R$ 1.000, né? Você vai ter R$ 10.000, aí chega um mês, você tira 50 mil no projeto, 30 mil no projeto, né? Chega outro mês. Chega a época de dezembro, tudo mais, enquanto o pessoal tá ganhando 13º, você que trabalha como autônomo não tá trabalhando porque ninguém faz obra nessa época. Chega o carnaval, todo mundo tira férias, não sei o que, você provavelmente vai ter que saber administrar o dinheiro ao longo dos anos, entendeu? Mas assim, bons profissionais vão ganhar bem, tá? Bons profissionais vão ganhar bem e isso porque obra é um negócio que primeiro você trabalha com muito dinheiro, né? Você trabalha com muito dinheiro envolvido. Então ninguém vai pagar pouco para uma pessoa fazer a gestão de muito dinheiro, tá? E assim, é muito o que você faz. Se for sua empresa, depende do que você faz, né? Pronto, no meu caso eu decidi, quando eu comecei a fazer mestrado, só que o mestrado ele consome um tempo muito grande, né? E a bolsa de mestrado é R$ 1.200, você vai trabalhar muito, né? A gente fazia projeto para a Petrobras, todo ganhando R$ 1.200. Mas aí eu também fazia projeto de estruturas, eu fazia assim autônomo, né? Uma carga horária lá, aí completava minha renda. Só que isso aí foi um investimento que eu fiz, né, para poder entrar no IF e tudo mais. E vai depender do profissional, tá? E da área que você quer seguir, do investimento que você vai fazer em você. E assim, é muito diferente o profissional que tem uma carreira dentro de uma empresa de um profissional autônomo. Se você for um profissional autônomo, né, pronto, os especialistas. Em geral, os especialistas eles vão dar aula, vão dar palestras, vão dar seminários, vão fazer artigos científicos, eles vão trabalhar em diversas obras, em diversos lugares, né? E os generalistas, que são os gestores que trabalham em obra, é assim, o cara passa 5 anos naquela obra, depois passa 5 anos em outra obra, porque obra também, em geral, é algo que demora, né? Então você vai passar, tem obra que você pode passar 10 anos dentro de uma obra, você vai fazer um túnel, né? Você vai fazer uma obra maior, você vai fazer um prédio grande, você vai administrar aquilo ali, você vai passar muito tempo. Então você vai ficar ali naquela obra e tudo mais. Então é uma gama de opções que vocês têm aí para trabalhar, que vocês podem conversar aí com os professores comigo mesmo, tá? Eu sempre digo que o meu desejo é que todo mundo tenha sucesso mesmo, ganhe bem, tá? Tem que ganhar dinheiro mesmo, tá? Esse negócio de, a gente faz por amor. Faz por amor, realmente. Eu gosto muito. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto do trabalho que eu tenho.
Mas o dinheiro ele é fundamental, tá? Ninguém aqui tá para fazer trabalho social, né? Apesar da a gente faz, né, fora do trabalho, mas a gente tem que saber. E você tem que se valorizar também, tá? Se você cobra um preço, o cliente não quer, paciência. Passa para outro, vai ter gente que valoriza aí seu trabalho, tá? Engenheiro é equivalente a hora, não tô. Essa questão de hora, esses negócios aí que tem na internet, isso aí é assim, né? Existe alguma tabela de preço médio para o serviço que a disponibiliza? Existe, tá? Existe uma base, mas essa base você vai usar ela assim nos seus 10 primeiros projetos, tá? Então depois você pega um projeto, você já sabe quanto é, negocia com o cliente, tá? Isso aí é bem tranquilo, mas você tem que saber ganhar dinheiro, né? Não cobrem barato, tá? Nossa, outro exemplo que eu sempre dou é o seguinte: quando você vai para um médico, se o médico cobrar para você R$ 10 numa consulta, você vai dizer, oxe, eu não vou nesse médico não. Agora, se ele cobrar R$ 500, você vai dizer, rapaz, esse é o melhor médico que tem aqui. Quem trabalha com construção, o pessoal às vezes não quer nem pagar, né? Se o cara puder dizer assim, não, faz uma planta de graça para mim, esse aí e o cara fizer, né? Esse aí é o melhor engenheiro ou técnico, tudo. Mas isso. Tem pessoas que chegam até a mim, Vitor, e falam, "Ei, elabora aí uma maquete aí, se eu gostar, eu te pago, eu te divulgo no Facebook." Exatamente, tá? Então, assim, isso é uma culpa nossa mesmo, tá? Isso é uma culpa nossa mesmo. Se você perceber também, por exemplo, um remédio, se ele for um remédio que você tem a receita e tudo mais, você só compra se ele for com receita e tudo mais. Enquanto o aço estrutural, perfil estrutural, qualquer pessoa chega lá no armazém e compra. Isso parece ser uma besteira, mas a partir do momento que você trabalha com aço estrutural, você está trabalhando com as vidas da pessoa, tá? Das pessoas lá, você vai estar fazendo uma estrutura que vai ter gente morando lá em cima, né? E se qualquer pessoa chegar lá e disser, ó, eu quero tantas toneladas de aço estrutural, vende de todo jeito. Então, essa liberdade aí faz com que é, é, essas liberdades, né, falta de fiscalização, tudo, faz com que o pessoal construa de forma absurda, tá? Então, é uma culpa nossa mesmo, tá? É uma culpa nossa mesmo de desunião de classe, tudo mais. Mas é isso aí, é uma área que, assim, para mim nunca faltou trabalho, nunca passei um dia sem trabalho, tá? Sem ter um projeto desde eu saí do escritório que eu trabalhava porque eu não estava dando conta mais dos projetos que chegavam. Então, para mim nunca faltou. A maioria dos meus amigos não faltou, tá? Agora eu não vou dizer para vocês que você passa o curso todinho brincando, o curso todinho sem se relacionar com ninguém, o curso todinho sem fazer nada. O curso todinho para você é uma brincadeira. Aí você se forma, né? E quer achar que vai aparecer um emprego do nada, isso aí não vai acontecer, tá? Isso aí não vai acontecer de jeito nenhum. Né? Tem muita gente dizendo, tem engenheiro trabalhando não sei o quê, tem técnico trabalhando não sei onde. Pode ser questões é, externas à pessoa, né, por questões do meio, pode, mas muito provavelmente são restrições que a pessoa mesmo é, impôs a ela, tá? Se não é a questão do curso, do relacionamento, é a questão de não querer sair do lugar que tá, né? Não adianta. Eu vou dizer para vocês que eu vou fazer cálculo estrutural numa cidadezinha de um tamanho pequenininha, não vai ter mercado para mim, tá? Então, ou é uma limitação pessoal, né? Ou é uma limitação imposta à pessoa, né? Ou é aquela pessoa que ficou brincando e esperando um emprego sair, ou então é uma pessoa que há limitações, né? Às vezes a pessoa também não pode se mudar, tudo mais, aí é difícil, né? Mas não fala. Tabela de preço médio de serviço que ele disponibiliza, disponibiliza. Tem várias aí. Quem quiser procurar, existem várias. Alguém tem mais alguma? Então, também é aquela questão de estar disposto a como é que se diz? A morar em outro lugar, a saber trabalhar.
em outros ambientes, assim, que digo que não seja a sua cidade ou então o seu estado, Exatamente. também estar disponível para outras oportunidades, né? Exatamente. Eu vou dar um exemplo assim do que eu vi na minha graduação. Na minha graduação tinha basicamente 3 tipos de aluno. Os alunos que entravam e saíam logo, porque o curso é difícil, isso é fato, não aguenta, sai logo, ou por outro motivo. Os alunos que eram muito técnicos, né, estudavam muito e sabiam muito das disciplinas, e os alunos que gostavam muito de trabalhar. Então eram alunos assim, tirava nota mediana, passava tudo. Os alunos que saíram, tchau, né? No começo do curso já foram embora. Os alunos que eram muito técnicos, tiravam notas boas, tudo, tal, viraram técnicos, foram fazer mestrado, viraram especialistas, tudo. E os alunos que trabalharam desde cedo, tá? O pessoal que começou a trabalhar muito cedo, porque eu mesmo, durante minha graduação, só fiz um estágio na área de cálculo estrutural. Na minha graduação, ela foi muito fazendo projetos dentro da universidade, tudo mais, desenvolvendo artigos, essas coisas. Mas tinha aquele pessoal que gostava de trabalhar, ia para as obras e tudo mais. Então, esse pessoal, né, que tinha um relacionamento até tempo dentro da universidade, porque não estava toda hora com um livro embaixo do braço, esse pessoal, eles se deram muito bem também nessa parte de gestão de obra, tá? Porque eles tinham muito relacionamento. Às vezes o cara reprovava 2 períodos, tinha contato com um monte de gente, né? Então, são pessoas que foram muito desenroladas. Não estou dizendo que vocês vão reprovar, né? Mas eu estou falando que a questão do relacionamento que vocês têm, né, a dar uma monitoria, a ficar em um contraturno, tudo, faz uma questão, é uma questão que pode ser também bastante significativa quando você for para o mercado de trabalho. E essa questão de você estar disposto a morar, isso aí no começo de carreira, no começo da carreira, eu acho que é essencial. Eu, graças a Deus, nunca precisei morar num lugar que eu não quisesse, né? Mas quem trabalha com obra não tem muito isso não, tá? Quem trabalha com obra você tem que realmente se dedicar ao seu trabalho, tá? E vai viajar mesmo, né? Mesmo trabalhando com cálculo de estrutura, você faz um cálculo na Paraíba e outro já tem que viajar para o Ceará e de lá já vai para, né? Você tem que visitar a obra também, porque o cliente quer que você visite, tem algumas dúvidas e tudo. Tem que olhar o terreno, tem que conversar com o pessoal de obra. Você vai estar viajando também. Então não pode ter muita frescura, não, né? Quem trabalha em Me falam muito que, por exemplo, engenheiro não tem casa certa, que por eu ser uma mulher eu não vou ter direito de, sei lá, ter família, de ter minha vida pessoal, porque eu vou ter que estar 100% dedicada ao meu trabalho e que isso vai me custar, tipo, ter uma residência fixa, eu vou ter que estar sempre me mudando para estar, sabe, certo. De certa forma, isso é verdade. O fato de você ser mulher não muda nada, né? Para que você tenha ideia, eu acho que 60% da minha turma eram de mulheres. As mulheres, elas também são melhor, não são se são melhores, mas a maioria das mulheres que eu conheço, elas estão nos níveis de gestão de obra. Então, gerente, diretora de Com certeza são as melhores. Com certeza, eu também acho, né? O menino que me perdoe aí, mas eu também acho, né? Mas brincadeiras à parte, essa questão aí, né? As mulheres, elas estão nos cargos de gestão, mesmo assim, né? Coordenação, gerência, direção de obra, tá? Então, o fato de você ser mulher, isso aí é coisa do passado, né? Existem algumas áreas, assim, que homens, por exemplo, a área de estruturas tem mais homem, porque é mais técnica, tudo. Mas as mulheres aí não tem diferença nenhuma, tá? Nenhuma diferença para o mercado. Agora a questão da família, né? Questão de família, aí é uma questão muito pessoal, né? É uma questão muito pessoal. Aí é com você. Mas a questão de você ser mulher, sendo um homem ou mulher, você vai ter que viajar do mesmo jeito. Você vai ter que, né? A questão da família, isso aí não importa, não, né? A questão da família, os homens também vão ficar longe da família, né? Às vezes a gente diz assim, não, vou passar 10 anos viajando e depois eu constituo uma família, né? Que 10 anos aí já dá um tempo de você ter uma experiência, eu boto uma empresa para mim, eu vou estar mais no cargo de direção.
Mas aí chega esses 10 anos, você diz, não, tô gostando, vou viajar mais, agora eu quero pegar obra internacional, trabalhar fora, né? É... E Vitor, Hum, aquela Silmara que deu uma palestra lá na FIS, não sei se você se lembra. uhum. Ela é uma das gestoras do Hospital Eduardo Campos lá de Terra e dizem que ela é uma das melhores de lá. Sim, exatamente. Esse negócio de mulher, isso aí, ninguém. Claro que a gente tá numa sociedade, né? Se a gente for entrar nesse mérito aí, que ainda tem essa questão da mulher ficar em casa e tudo, mas só depende de você. Se você estiver disposta, né, a seguir sua carreira e se dedicar, tudo bem. Se você preferir deixar sua carreira um pouco de lado e ir cuidar de casa, cuidar de outras questões e o seu marido assumir as contas, sei lá, isso é uma questão pessoal, né? O mundo é muito grande. Eu sempre digo isso, o mundo tem uma oportunidade para todo mundo. O mundo tem uma oportunidade para a mulher que não quer casar, não quer ter filho e vai viver né, as obras do mundo todinho, ou homem também. E o mundo tem a oportunidade para a mulher que diz que quer ser dona de casa, ou para o homem também que diz, não, eu quero ficar em casa, quero que minha mulher se sustente, né? Isso aí é independente de engenharia, de nada, mas, tá? Isso aí é um conselho, assim, bem pessoal que eu dou para você. É você quem sabe como vai ser a sua vida e nenhuma das duas está errada. É só a forma que você escolheu de viver, tá? Isso aí é. Mas dentro do mercado de trabalho, claro, né? Você não vai encontrar muito pedreiro, trabalho pesado, mulher, mas trabalho técnico. Alguém mais? Tem alguma? Existe tabela de preço. Eu estou aqui, doutora, preciso de um técnico. Aí, Márcio já está dizendo que não tem problema nenhum em trabalhar para uma mulher, né? Não tem problema nenhum. Lá mesmo, nosso corpo técnico do IF, eu acho que agora a gente está com mais mulher do que homem, se eu não me engano. E as meninas são muito competentes e são iguais para a gente. Tá? Então, mais alguma coisa que eu possa ajudar vocês ou não? Pronto. Então, caso alguém queira falar, eu fico disponível aqui e não tem problema nenhum, porque são questões importantes também que vão aparecendo ao longo ao longo do curso, né? E se alguém tiver alguma coisa, queira conversar tal, eu sempre digo, a gente pode marcar outro horário, faz uma chamada aqui, discute, tá? Não tem problema nenhum. Bom, eu achei aqui, enquanto a gente estava conversando, a questão do detalhamento que eu estava dizendo para vocês. Detalhamento de viga de seção de concreto, seção transversal. Isso aqui vocês podem dar uma olhada. Né? Tem na norma também, mas... Então, ó, isso aqui se chama classe de agressividade. O que é classe de agressividade? Quanto mais o ambiente for agressivo, maior a classe de agressividade. Tá? Então, por exemplo, você está fazendo uma estação de tratamento de esgoto, ou então você está fazendo um canal que vai pegar esgoto, ou então indústria química. A agressividade disso é muito grande. Então, esse cobrimento, ó, quando você for fazer o detalhamento da sua seção, o que é isso aqui? Isso aqui é justamente esses espaçamentos aqui, ó, que eu estava dizendo para vocês. Precisa ser de 5 centímetros, tá? Aqui, Salgueiro, 2,5, né? Porque aqui não tem agressividade nenhuma. Então, isso aqui precisa ser 2,5. Ó. Espaçamento mínimo entre as barras longitudinais do detalhamento. Né? Aí, ó. De acordo com o NBR, o espaçamento horizontal vale 20 milímetros, não pode ser menor do que 20 milímetros, tá? Não pode ser menor do que o diâmetro da barra longitudinal, tá? Não pode ser menor. Então, se essa barra aqui é de 1 polegada, aqui tem que ser no mínimo 1 polegada, né? E não pode ser menor do que 1,2 vezes o diâmetro da brita, do agregado, tá? Então, existem, né, várias questões aí, e toda viga, toda seção, você precisa estudar isso aqui, detalhar e desenhar a seção como ela tem que ser feita na obra. Em geral, os desenhistas, eles sabem muito bem isso aqui. Tá? O pessoal que faz detalhamento, eles sabem isso aqui bem. Né? Eles quem trabalham mais nessa parte. Se vocês puderem pesquisar aí. Pronto. Então, voltando aqui. Ficou claro isso aqui ou não? Quem tiver alguma dúvida.
Pronto. Então, isso eu mostrei para vocês porque o pilar é o tipo de estrutura mais fácil de você fazer esse tipo de exemplificação, tá? As vigas já são mais complicadas. Mas segue o mesmo padrão. A quantidade de aço, né? Imagine que você tem uma viga agora. Imagine que você tem uma viga. Né? E essa viga ela pode ser uma viga bem alta ou ela pode ser uma viga baixa. Tá? Opa, esse desenho aqui não tá muito bom. Tô olhando, né? Como se eu estivesse fazendo um corte aqui. Se ela for alta, ela vai ter poucos ferros, né? Ferro pequeno. Se ela for baixa, ela vai ter que ter mais ferro. Ó, não quer dizer, tá? Aquele exemplo que eu dei da régua, que essa viga daqui não vai se deformar mais do que essa. Ela vai se deformar, mas ela aguenta cargas iguais, tá? É totalmente diferente a questão de aguentar carregamento da questão de deformar, tá? Ó, essas três possibilidades de viga podem ser utilizadas, tá? Para o mesmo carregamento que você vai ter aqui em cima. Né? Digamos que você tem um carregamento de 5 toneladas por metro. Cada um que for fazer o seu projeto vai sugerir uma forma diferente. Por isso que não existe esse negócio de espaçamento de 3 metros, o pilar tem que ser de tanto. Não, tá? Não. E para você fazer isso, você precisa entender também qual é o caminho das cargas, né? Aquilo que a gente sempre conversou, né? Essa laje se apoia nessa viga e nessa, tá? Essa viga mesmo, ela é uma viga de fechamento, tá? Ela é uma viga de fechamento. A nervura está nesse sentido e a laje e a viga está no mesmo sentido aqui. Então, ela está aqui. Por quê? Porque aqui vai ter uma alvenaria. Então, a gente colocou ela aqui, tá? Ficou claro isso aqui? Minha curiosidade é como calcular o diâmetro do ferro. Aí é uma curiosidade. Aí é bronca, viu, Gildo? Mas. Vamos lá. Só vou mostrar por cima. Porque. Deixa eu favorar aqui. Dimensionamento de pilares. Existe algum de materiais, né, que tem o dimensionamento. E aí é um monte de conta, tá? Tem alguns materiais aí que você pode ver. O problema é que para esses dimensionamentos, né, tem um monte de coisa aí que você tem que ver antes da gente explicar isso, tá? Aquelas questões de resistência dos materiais, aí tem que saber a resistência do concreto. O problema é que você, para dimensionar isso, porque o técnico não aprende, você usa esses conceitos aqui, que é um conceito de cálculo diferencial integral. Tá? Então, o problema é justamente isso. A gente não estuda cálculo no curso técnico. Tá? Então, por isso que provavelmente deve ter algum integral aqui também. Por isso que a gente não consegue ver. E esses conceitos também, ó, série de Taylor, tá? Interpolação, as questões bem matemáticas assim, né? Cálculo matricial, a gente não vê no técnico, aí é complicado. Mas quem tiver curiosidade deve procurar aí materiais desse tipo de cálculo, tá? Bom, ficou claro aí? No nosso caso, quem vai calcular pra gente é o programa, tá? Aqui. A gente não vai fazer na mão, não.
Tá? Então, olha, pessoal, nós vamos agora calcular qual vai ser as cargas nas nossas vigas, tá? Como é que são nossas vigas? A gente tem as vigas, tá? A gente tem aqui nossas vigas. Opa, por que não tá aqui? Vai ficar assim mesmo. Aqui a viga, aqui os pilares, tá? Aqui os pilares. E aqui em cima vem a nossa alvenaria, tá? Os tijolos lá e o bloco. Pronto, tá? O que é que acontece? Esse bloco, essas alvenarias, eles vão fazer um carregamento aqui nessa viga, tá? Eles vão... Rapaz, negócio complicado aqui. Vão, ó, fazer um carregamento aqui nessa viga. E a gente precisa saber que carregamento é esse. Qual é a carga que essas alvenarias vão estar impondo sobre minha viga. A literatura diz que 1 metro cúbico, tá? Isso aqui é a densidade do... Deixa eu ver se assim fica melhor. Pera aí aqui. Rapaz, um Paint travando aqui. Alvenaria, tá? Ó. Peso específico da alvenaria é igual a 1.000, de 1.200 a 1.300 kg-força por metro cúbico. Tá? O que é que isso quer dizer? Isso aqui quer dizer que se a gente tiver um cubo de alvenaria, tá? Cadê o lápis aqui? Se a gente tiver um cubo de alvenaria, vou fazer com esse negócio aqui. Professor, nesse exemplo aí, teria que usar a conversão para metro quadrado ou não? Tem, é isso que a gente vai fazer, tá? Imagine que a gente fez agora aqui um cubo de alvenaria, tá? Um cubo. Esse cubo, ele tem 1 metro, tá? 1 metro. Aqui, opa. 1 metro desse lado, tá? 1 metro nesse e 1 metro nesse. Pronto. E aqui vai pesar 1.200. Aqui vai pesar 1.200 quilogramas força. Tá? Isso aqui é justamente a questão do peso específico, né? O que é que o peso específico nos diz? Nos diz que se você tiver 1 metro cúbico daquele material, ele vai pesar 1.200 kg força. A água, né, é 1 tonelada, então são 1.000 kg força. Só que o que a gente quer saber é o seguinte: a nossa parede, tá? A nossa parede, eu vou desenhar ela aqui. A gente sabe a carga para 1 metro cúbico, mas o que a gente quer saber é da nossa parede. Então, o que é que a gente precisa fazer? Ó, precisa, primeira coisa, saber qual é a espessura da parede. Então, minha parede aqui, ela vai ter 15 centímetros, tá?
15 centímetros nessa dimensão. E aqui a gente precisa saber qual é a altura dela. Onde é que a gente vê a altura? Lá no projeto, nos nossos níveis, tá? Vem aqui nos níveis. Ou até aqui mesmo. E ver qual é a altura do meu nível. Nesse caso, o primeiro pavimento, tá? Tem uma altura de 3,25, tá? 3,25. Então essa altura aqui, ela é de 3,25. Pronto. Então, ó, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte: se 1 metro por 1 metro por 1 metro, tá? Em 1.200 quilos, o que é que eu preciso saber? Eu preciso saber logo quantos quilos vão ter se eu tiver 1 metro por 1 metro por 15 centímetros, tá? Ó. Eu agora estou com a minha espessura da parede, tá? Aqui vai ter 1 metro de altura, aqui vai ter 1 metro de largura e eu vou ter 15 centímetros de espessura, tá? 15 centímetros de espessura. Se isso aqui pesa 1.200 quilos, quanto é que isso aqui pesa? Bom, eu tenho que multiplicar esse valor de 1.200 quilos pelo 0,15. Por quê? Porque, por exemplo, se eu tenho 1 metro aqui e quero saber isso aqui eu fosse multiplicar por 2, eu iria multiplicar esse peso por quanto? Por 2, tá? Se eu tivesse 1.200 e fosse querer saber quanto era metade disso, né, 0,5, eu tinha que multiplicar 1.200 por 0,5, né, se eu quisesse saber somente quanto era metade aqui. Se eu quisesse saber quanto era 20%, né, o que é que eu fazia? Eu multiplicava 1.200 por 0,2, que é 20%. Licença, professor, Pode falar. tá me ouvindo? Uhum. Poderia repetir até a parte da altura que o professor colocou aí, que meu celular travou aqui. Pronto. Vamos lá. Ó. Aqui eu tenho um bloco de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Eu quero saber quanto seria esse bloco somente com 15 centímetros. Tá? O que é que eu faço para isso? Eu tenho que multiplicar esse meu 1 metro por esse 0,15 centímetros. Por quê? Porque se eu fosse, por exemplo, eu quisesse saber o tamanho de um bloco que tivesse 1 metro por 1 metro, 2 metros nessa direção, eu ia multiplicar o 1.200 por 2. Eu ia ter 2.400 quilos. Se eu quisesse metade, tá, era 50%. Então eu tinha que multiplicar 1.200 por 0,5. Então metade, né, desse meu bloco pesaria 600 quilos. Se eu quisesse 20%, né, eu tinha que multiplicar por 0,2. Como eu quero 15%, tá? 0,15 é 15%, 15 sobre 100. Para eu saber o peso disso, eu multiplico 1.200 por 0,15, tá? Eu multiplico 1.200 por 0,15. Então, deixa eu abrir a calculadora aqui. 1.200 vezes 0,15. Então, esse bloco aqui pesa 180 quilos, tá? Todo mundo entendeu isso aqui? Sim, entendi. Pronto. Só que minha parede, ela não tem 1 metro de altura. Ela tem 3,20, tá? Então, eu tenho
3,25, tá? Eu tenho que pegar isso aqui, tá? E eu não quero saber o peso de 1 metro, eu quero saber o peso de 3,20. E fazer isso, ó. É como se eu estivesse empilhando agora, tá? Esse, com esse, com esse, com um pedaço desse aqui equivalente a 25 centímetros, tá? Então, o que é que eu faço? Eu pego esse 180 e multiplico por 3,25, tá? Que é justamente essa altura. Então, eu pego o 180 e multiplico por 3,25. E essa carga, ó, 585, tá? Ela tá me dando a carga que 1 metro de parede, ó, 1 metro de parede aqui, esse metro de parede, ele pesa 585 kg-força. Entendeu? Essa carga daqui é justamente aquela carga de resistência dos materiais, ó. Aqui eu tenho a viga, né, embaixo, mas seria aquela cargazinha que eu utilizo em resistência dos materiais, para quem já pagou resistência, né? E, ó, Que quase não tinha aula, né? né? O que falou aí? Não, é que a gente quase não tinha aula de resistência. Aproveitar a pandemia agora para estudar resistência, tá? Essa é. Ó, então essa carga, tá? É aquela cargazinha lá que vocês viram em resistência dos materiais. Tá? Então, alguém tem alguma dúvida sobre isso aqui? Isso é a carga linear, linearmente distribuída na nossa viga, tá? Essa carga que ela é igual a 585 kg força dividido por metro quadrado. Por metro quadrado. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Para que a gente possa continuar. Sim, em relação à dúvida, não. Não tenho dúvida não. Alguém tem alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Pronto. Entendido. Pronto. Então vamos fazer o que agora? Vamos introduzir essa carga aqui no nosso projeto, tá? Ó, carga linear em viga, tá? Carga linear em viga. Então, hipótese, revestimentos e paredes, tá? Quanto é que vai ser essa carga linear para a gente em viga? Ela vai ser 0,5 ou 5,85. E quando a gente trabalha em kilonewton, tá? A gente tem que fazer as mudanças aí de unidade. Só eu pegar aqui e acrescentar, lembrando que aqui nós estamos na cinta. Se a gente está na cinta, nós estamos aqui, ó. Aqui em cima, tudo tem parede. Todo canto aqui tem parede. Só um pequeno lugar aqui que a gente teve que puxar. Mas todo canto teve parede. Então, o que é que a gente faz? A gente acrescenta aqui no nosso software essa carga, ó. E ela vai aparecendo. Então, essa daqui é a consideração das nossas paredes, ó. Eu posso já fazer isso aqui, ó. Acrescentar em todas. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Então, agora, eu estou acrescentando minhas cargas. Todas as minhas paredes estão carregadas.
Da mesma forma, eu faço no outro pavimento, tá? Nesse caso aí, a gente teria que fazer todo o cálculo, seja lá em outro canto, para depois aplicar aí, Exatamente, tá? Aí, ó, vamos ver agora aqui no primeiro pavimento. No caso, Vitor, aí seria a carga total aplicada sobre a fundação, é isso? Sobre as cintas. Essa carga, ela é essa carga aqui, ó, que está aplicada aqui em cima, ó, nas cintas. Tá? Ao longo de todas essas cintas aqui, ó. Tem 585, 5,85, né, no caso, aqui. Entenderam? Sim, no caso só na cinta que tem essa carga aplicada, não é isso? Exatamente. Agora a gente vai ver nessas vigas aqui, ó, a questão das paredes, tá? Quanto é a carga da parede da cinta? Por quê? Porque o primeiro pavimento ele tem 3,25. Já a minha coberta ela tem 2,85. Então essa altura daqui é 2,85. Então essa conta não é mais 3,25. Essa conta daqui agora, tá? Vai ser para 2,85 metros. Tá? Então agora é como se eu tivesse isso aqui, como se eu estivesse apagando. Eu estou no pavimento de cima agora para que vocês entendam. Diminuindo um pouco esse daqui, ó. Diminuir um pouco. Vai, atravessa logo. Até dar. Atravessa, Nicole. Vai, Nicole. Se liga o microfone, Márcio. Tá todo mundo agora preocupado com o Nicole, viu, Márcio? Ela tá. Desculpa aí, mesmo. Desculpa aí. Márcio, Uma criança na tua casa. Márcio, Nicole tá bem? Tá. Porque a avó é bicha becaiada. Tá certo. Cuida dela aí direitinho, viu? Certo. Tô ligado aqui. Diga a Nicole que deu um oi pro pessoal. Então, voltando aqui, ó. Tá? É como se eu tivesse agora com 2 e aqui 0,85 metros. 85 metros, tá? Então, eu vou fazer aquela mesma conta, ó, para chegar nisso. Cadê a calculadora? Aqui. Voltando aqui para que vocês entendam, quem tiver alguma dúvida você vai falar. 1.200, tá? Que é o valor para essa parte. Multiplico por 0,15 vezes 0,15 dá 180, tá? A mesma coisa. Só que agora, em vez de multiplicar por 3,25, a gente multiplica por 2,85. Então, vezes 2,85. Então, 513, tá? Agora, essa carga para a gente, ela é uma carga de 513. 513. Então, a parede do pavimento de cima, tá? Ele tem uma carga de 513 kg força por metro. E faltou por metro também, tá? Aqui. Essa força é por metro. Vocês têm que saber utilizar essas unidades, por metro quadrado, enfim. Então, aqui em cima, tudo isso aqui tem parede. E quanto é que essas paredes pesam? Pesam 513 kg por metro. Então, vamos lá. É só por metro ou por metro quadrado também? Não, por metro, né? Porque é na viga. Certo. Se fosse na laje, aí tinha que ser a carga por metro quadrado, ó. Eu vou botando aqui. E nesse caso aí, como a gente viu em resistência, se fosse na laje ia ser 450 kg. É 450, se não me engano? 450? Não entendi. Não, É, o padrão lá. não 250, né? A laje é 250. É. Pronto, então aqui é o peso, porque essa viga ela vai pegar essa carga da parede e a carga dessa laje.
Quanto é a carga dessa laje? Cada metro aqui, ele pesa 250 quilos, que é a carga do pessoal e tudo mais, né? Quer dizer, os 150, né? Cada metro aqui. O 150 do carregamento, do pessoal, móveis, tudo. O 100 é do revestimento. E ainda tem mais ou menos 190 do peso próprio da laje, tá? Aí essa carga ela se divide em duas e passa para cá. Só que além da laje, essa viga aqui tem a carga da parede. Essa aqui também, essa aqui também. Essa daqui não, ela só vai ter a carga da parede, tá? A carga da laje não pega aqui. E todas as nossas vigas têm carga. Pode acontecer de ter vigas sem carga e pode acontecer de ter uma carga no meio da laje também, tá? Não tem. Então pronto, eu vou colocar. Só vai modificar, depois a gente vai fazer a conta, essa daqui, que é a da escada, tá? 513. Pronto, então todas as minhas vigas estão carregadas, tá? Todas as minhas vigas estão carregadas. E agora eu vou lá olhar o projeto de arquitetura, tá? Eita, ali dava para ver. E tem também o carregamento. Cadê? No corte. Pronto. Ó, da minha platibanda, tá? A minha platibanda aqui, ela tem 2,15 de altura. Então já é no automático. Quando você se acostuma a fazer projeto, você já faz diretamente, tá? Isso aqui não demora tanto. Você já faz 1.200 vezes 0,15 vezes 2,15. Tá? Quando você se acostuma, então... Opa, não. Tá errado aqui. 1.200 vezes 0,15 vezes 2,15. 387. Cada metro da platibanda pesa 387. Tá? Também é bom você fazer essas contas para que você tenha ideia das cargas que atuam na sua obra. 3,87. No caso da platibanda, 3,87. A gente vai ter... Gente, acho que é porque... Pegando uma vírgula, eu acho. Ó, a gente só vai ter essas vigas aqui com a platibanda, né? As vigas do meio não tem platibanda. Então, agora carreguei praticamente toda a minha obra. A única carga que vai faltar é a carga dos meus reservatórios, tá? Então, eu venho para essa laje, que é aquela lajezinha lá do reservatório. Eu ativo a minha máscara do reservatório, ó, que é justamente isso aqui, tá? E agora a minha laje, ela vai ter uma carga concentrada, tá? Essa carga aqui, o reservatório é concentrada nessa laje. Ela é uma carga de 1 tonelada, que equivale a 10 kN. Então, eu venho aqui, ativar a captura. Ó, uma carga de 10 kN aqui, 10 kN aqui, 10 kN aqui e aqui, tá? Pronto, a única coisa que falta agora na questão da modelagem da minha edificação é justamente a questão da fundação, que a gente precisa do SPT, tá? Então, eu vou calcular a obra só para que vocês tenham ideia, tá? Por enquanto, se alguém tiver alguma dúvida aí, quiser falar alguma coisa, tá?
A obra está sendo calculada. Isso aqui é todas aquelas contas que eu estava mostrando para você, o programa está fazendo. Quando a gente começa a fazer cálculo de estrutura, quando termina isso aqui, tem uns erros que aparecem. Aí dá 100, 200 erros. Depois dá 10, 20. Tá? Vocês vão ver alguns erros aparecendo e a gente tem que ir consertando esses erros baseado no nosso conhecimento. Tá? Nas vigas já entrou os pesos da laje? Sim, tá? Nas vigas já entraram os pesos da laje. Eu vou mostrar aqui. Tá calculando, tá? Ó, tá? Parece um monte de erro. Quando você começa a calcular, aparece... É tanto erro aqui que você nem... Porque é um procedimento interativo. Eu vou mostrar para vocês, ó. Quando eu coloco aqui, ó, introdução, plantas e grupos, grupos. Eu introduzi a sobrecarga, ó, essa sobrecarga aqui, aquele 150 é justamente a carga das pessoas, e o 100, tá, nesse nível aqui, é justamente a carga do revestimento. Esse 50, aqui em cima, é uma carga de manutenção, de coberta, e esse 100 de revestimento. Então, essas cargas aqui são as cargas que estão em cima da laje. Agora, o peso próprio da laje, a gente vai encontrar ele aqui, ó. Quando a gente definiu nossa laje, a beta 12, ó, peso superficial, 1,98 kN por metro quadrado. O que é isso aqui quer dizer? Quer dizer que essa laje pesa 190 kg, 200 kg por metro quadrado. Esse é o peso da laje. Então, é 100 kg mais 200 kg, mais ou menos, né, mais 250. Então, fica em torno de 450 kg que as vigas pegam. Tá? Pronto, aqui a gente já pode ver alguns resultados, tá? Eu vou passar rapidamente a deformada da obra. Como é que essa obra se deforma? Ó. É sempre bom olhar a deformada, porque... Por quê? Porque pode ser que tenha alguma deformação excessiva, tá? Nesse caso da gente não tem. Não tem nenhuma deformação muito grande, né? Por exemplo, às vezes tem um lugar que não tem um apoio. Aí quando você coloca aqui para ver as deformadas, dá umas coisas bem bizarras, assim. Isso é típico de quem está começando também, não tem problema nenhum. A questão, deixa eu botar maior aqui. Esse fator aqui é porque vai ampliar em 400 vezes a deformação. Ó, né? Isso aqui é justamente aquela questão do comportamento estrutural que eu toda aula converso com o pessoal. Você tem que entender o comportamento estrutural. Quando você vê essa flexão aqui, tá? Isso quer dizer que a sua laje está apoiada. Essa viga está apoiada nessa e nessa. Ela poderia também... Ó, vamos fazer só Ó, essa viga, do jeito que ela tá se apoiando nessa e nessa. Eu poderia mudar isso? Poderia. O que é que eu faço? Eu rotulo aqui. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que a principal questão de você saber o projeto de estrutura é você entender aquelas deformadas, é você entender coisas desse tipo, tá? Aqui é uma viga contínua. Deixa eu mudar outra coisa. Só tenho que introduzir ela novamente. Deformada. Deixa eu ver algum pilar que eu posso mudar.
gerado aqui as deformadas, tá? Ó, esses pilares aqui, por exemplo, tá? Esses pilares aqui, por exemplo, eles não estão sofrendo somente compressão. A gente conversa muito lá nas aulas. O que é compressão? Além da compressão, eles estão sofrendo flexão. Você pode perceber aqui que ele está fletindo. Esse pilar aqui também, ó. Aquela questão da régua que a gente sempre conversa, que diminui o comprimento de flambagem, é justamente isso. Essa viga trava o pilar e ele deforma aqui como se fosse aquela régua, né, que eu sempre utilizo na aula. Aqui é aquela régua, né, como ela se deforma. Deforma assim embaixo e assim em cima, tá? A laje maciça também, ó, ela tá fletindo. Tem uma flexãozinha aqui. Então, para evitar esse tipo de acidente aí, a gente faria o cálculo diferente, é isso? Você pode mudar algumas coisas aqui, ó. Tá vendo esse pilar? Como é que ele tá deformando aqui, por exemplo? Tá vendo que ele tá todo deformando assim, com uma flexão? Você pode mudar isso aí, tá? Isso aqui não tá errado, não. Isso aqui tá certo. É só a questão de você transferir o esforço para um canto ou para o outro. Nós não vai ver nessa aula, lógico, né, que já tá acabando, mas o que eu quero deixar de mensagem é que o mais importante é você entender tudo isso aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma articulação aqui. Deixa eu calcular de novo. A mudança que eu fiz foi o seguinte. Aquele pilar tava, ou aquela viga tava assim no pilar. Né, com esses apoios aqui de resistência dos materiais. Agora, o que é que eu fiz? Transformei aquelas vigas, nisso aqui. Ó. Eu articulei os extremos dela. Eu não engastei, tá? Quando eu engasto, quando a gente vê lá na aula, a gente tem aquelas deformadas e tudo mais. Eu vou falar rapidamente, que eu só tenho 6 minutos, mas eu mostro aqui a vocês. Deixa eu só calcular. Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida. Vitor, o fato das cintas estar apoiadas no solo e as vigas suspensas, isso afeta o esforço sofrido por elas. O fato da cinta estar apoiada no solo e as vigas suspensas. Acho que eu entendi a pergunta. Eu vou explicar isso aí. É porque a cinta, né, que você está dizendo é isso aqui, né? Você tem a viga está suspensa, então você só tem esse carregamento aqui para baixo, né? Você só tem um carregamento para baixo, né? Na viga. Isso aqui não tem nada a ver, tá? Isso aqui tem um carregamento para baixo. Quando você tem a cinta e aqui estão as paredes, tá? E quando como essa cinta está apoiada aqui no solo, né, que é o nível do terreno, ela tem a reação do solo aqui. Eu acho que a dúvida era exatamente essa. O solo reage aqui contra essa cinta e diminui realmente os momentos fletores e diminui os esforços cortantes. Isso aqui na prática acontece. Você pode considerar esse cálculo, mas para que você considere isso no cálculo, o seu solo, você tem que ter certeza dos parâmetros, das propriedades dele, e a gente não tem, tá? Porque se aqui embaixo tiver um formigueiro, né, ou então passar água aqui e levar esse solo, ela perde o seu apoio. Mas, de fato, a cinta, tá, ela tem esse apoio aqui, essa reação, que diminui momentos fletores e esforço cortante dela, sim. A viga não tem. Era essa a pergunta? Vamos ver se a gente consegue ver alguma mudança. Não estou lembrado qual foi o pilar que eu... Acho que foi esse aqui. Pronto, ó. A deformação desse pilar
já vai ser diferente da deformação desse pilar daqui, ó, tá? Já vai ser diferente desse pilar. São simétricos, mas a deformação deles está diferente. Aí eu posso sair mudando, tá? Eu posso, ó, imagina aqui que tá muito grande esse fator, não tô conseguindo ver direito. Ó, é porque eu teria que relançar a estrutura, mas em vez de colocar essa viga daqui se apoiando aqui, eu poderia partir ela aqui no meio, essa, né, a deformada dela tá aqui, e apoiar ela aqui e aqui, dependendo do que eu quisesse, tá? Alterando minha estrutura. Também tem os valores de lá, que não tem laje maciça, só aqui. Também pode ver os esforços, tá? Nas lajes maciças, porque aqui vai ter concentração de esforços, tudo, né? Vou botar aqui o isolinho com os valores, né? Como é que tá o esforço transversal, como é que estão os momentos aqui, ó, nessas lajes, tá? O momento varia, né? Como você tem um apoio aqui, o momento é negativo, aqui ele é positivo, ó. Isso aqui a gente vê bem nessas análises. O momento torçou, não vai ter aqui. Esse momento aqui é um momento que ele acontece nos apoios, né? Aí você tem que ver também quando dimensiona a laje, né? Enfim, momentos em outras direções, tá? Como se fosse esse momento aqui agora, né? Aí essas coisas aí a gente vê em próximas aulas, tá? Mas a obra tá bem... Verdade. Boa noite, né, todo mundo, Vitor? Porque tu tá jogando aí, jogando, e mostrando essas figurinhas e acaba explicando por pedaço. Então deixa para terminar de explicar amanhã. Vou sim. Amanhã a gente termina aí, tá? E enfim, quem tiver alguma dúvida, tá? Em relação a... Deixa eu só... Tem aula no sábado também? Não. Ah, não, é amanhã, sábado. Pode ter não, é dia da ressaca, né? Livre. Como eu não bebo, aí eu não tenho essas coisas, não. Ah, Maria. Eu fiquei sabendo que tu tá usando essa desculpa do coronavírus pra beber álcool direto da boca. Dani, respeita teu professor. Ó, cala a boca, já passou a hora da aula, pode falar do jeito que quiser. Modos aqui no nosso grupo. Então, hoje a gente termina essa aula, tá? Quem tiver alguma dúvida pode falar lá no grupo. Quem quiser discutir também, pode ser questão relacionada a um emprego mesmo, né? Falta o professor mandar o arquivo lá. Pronto, vou mandar tudo agora. Agora eu mando tudo, tá? Sem falta. Então, quem quiser conversar, eu estou sempre disponível. Às vezes demora um pouco para responder, mas a gente conversa, tá? Pode falar, Márcio, as dúvidas. Tem? Amanhã nós conversa. Pronto. Então, boa sexta-feira a todos. Bom fim de semana, então, para vocês, tá? Aproveitem, se cuidem aí e a gente se vê na segunda-feira. Dani faz aí a questão da ata, tá? E boa noite aí, pessoal. E o pessoal fica em casa, viu? O pessoal fica em casa, viu?